Este programa é baseado em casos reais. Há cenas fortes que podem não ser adequadas a alguns telespectadores. Louise Northcutt tem uma adoração tão grande por seu filho Stuart que beira a obsessão. Ela era mais do que uma simples mãe dedicada. Ela achava que ele era incapaz de maldades. Mas o anjinho da mamãe tem um demônio dentro dele. Ele era um sadista sexual. Quanto mais alguém se machucava, mais ele gostava. Quando ele via qualquer pessoa indefesa, o demônio despertava. Stuart se aproveita de crianças e força o próprio sobrinho a se tornar seu comparsa. Mata! Ou faziam o que ele mandava, ou aguentavam mais um estupro e espancamento. Quando o estupro e a tortura se transformam em mortes, a família embarca em uma das maiores séries de assassinatos de crianças que já aconteceram na Califórnia. A Louise decidiu não só que o menino precisava morrer, mas que os três precisavam participar do assassinato. A gente não sabia que podia existir uma maldade assim em nenhum lugar, muito menos no nosso quintal. DNA criminoso. Wineville, Califórnia, 1º de fevereiro de 1928. Sanford Clark, de 15 anos, está enfrentando mais um dia de tarefas intermináveis em uma pequena fazenda de galinhas. O menino estava muito mal. Ele estava quase desnutrido e todo maltrapilho. O adolescente fica paralisado quando ouve o carro do fazendeiro se aproximando. Ele gritou, Sanford, Sanford, vem aqui, eu tenho um presente para você. No celeiro, Sanford encontra um homem segurando um grande balde. O Sanford acabou chegando bem mais perto do balde com um certo receio. Olha aí dentro. O Sanford olhou no balde e achou que era um animal morto. Olha bem. Mas ele estava olhando para uma cabeça humana. Ele nem soube processar o que estava vendo. Era um pesadelo. O fazendeiro mandou ele queimar a cabeça até toda a carne se desintegrar e triturar os ossos até virarem pó. Pega isso e queima. O Sanford pensou, se eu não obedeço, sou o próximo. Encobrir um assassinato não vai ser a ação macabra que Sanford fará para agradar esse homem sedento de sangue. O pior ainda está por vir. Los Angeles, Califórnia, 4 anos antes. George e Louise Northcutt se mudaram do Canadá para Los Angeles em busca do sonho americano. A região do sul da Califórnia estava crescendo muito naquela época. Para muita gente, igual para a família Northcutt, aquilo era o paraíso. O casal tinha 2 filhos, Stuart, de 17 anos, e Winifred Clark, de 34 anos. A Winifred, na época, já era mais velha e ela estava começando a formar a própria família. Ela ficou no Canadá para cuidar dos filhos adolescentes Sanford e Jesse. Em Los Angeles, a família Northcutt parece estar se adaptando bem. Olha, tem uma mancha de água ali, mãe. Mas a mudança não mudou a obsessão doentia de Louise pelo filho Stuart. Antes do Stuart nascer, a Louise tinha perdido um filho quando ele tinha uns 6 anos. E ela ficou arrasada. Quando Stuart nasceu 5 anos mais tarde, Louise nunca o perdia de vista. Ela se dedicou completamente a cuidar do filho, mas ela era mais do que uma simples mãe dedicada. Uma vida toda sendo tratado como rei transformou Stuart em um tirano. Mãe, eu odeio quando você faz isso aqui! O Stuart era incrivelmente mimado. Ele era uma pessoa péssima. Já chega, Stuart! Não grita com meu filho! Não me diga o que fazer! A obsessão de Louise incomodava George, mas não tinha muito que ele pudesse fazer. O George era um daqueles homens extremamente sérios e quietos. Ele não tomava nenhuma atitude. Ele é o meu filho precioso! Ela não deixava o George educar o filho. O Stuart era só dela e eram os dois contra o resto do mundo. Já chega! Junho de 1925.
Após um ano em Los Angeles, Stewart se torna amigo de Philip Scott, um garoto de 10 anos que mora em seu bairro. O Stewart sempre convidava o Philip para a casa dele e ele acabou desenvolvendo um fascínio intenso por esse menino. Se os pais de Stewart pensam que a diferença de idade era estranha, não dizem nada. Desde que o Stewart estivesse feliz, tudo bem. Philip fica lisonjeado com a atenção do colega mais velho e recompensa Stewart com a devoção que ele tanto deseja. Ele acabou desenvolvendo uma obsessão completamente bizarra pelo Phil Scott, parecida com o que a mãe sentia por ele. 24 de julho de 1925. Depois de diversas semanas, Stewart consegue atrair Philip para sua casa sozinho. Naquele dia, eles estavam tocando piano juntos e cantando também. Um instinto sombrio surge em Stewart. Ele tentou molestar o menino, mas o Philly não correspondeu. Não! Philly, espera aí! Espera, não! No dia seguinte, a família Scott envia um investigador para interrogar Stewart. Eu quero informações do Phil Scott. O quê? Não, eu não sei o que está acontecendo. Eu não fiz nada. A princípio, George e Louise parecem chocados com a acusação, mas parecem estar escondendo um segredo negro. Ele estava começando a mostrar que ele era um pedófilo, com um interesse homossexual em garotos. A família do Stewart se mudou por causa desse interesse dele por garotos, e aí eles fugiram, na esperança de deixar isso para trás. Mas é claro que eles tinham levado o problema para os Estados Unidos também. O meu filho jamais faria uma coisa desse tipo! Louise não vai permitir que a polícia leve seu filho. A razão dela de existir era proteger o filho, independente do que ele fizesse, e impedir que ele fosse pego. Meu filho precioso nunca faria nada disso! Aquele menino mentiu! Se tem um menino contando uma história, um adulto dizendo que nada daquilo aconteceu e foi invenção do garoto, em quem você acredita? A defesa de Louise funciona. Stewart não é processado e a família Northcutt consegue varrer o incidente para baixo do tapete. Ela sabia o que o filho dela fazia e escolhia olhar para o outro lado. O George fazia a mesma coisa. O episódio desperta a consciência de Stewart. Ele não ia parar de correr atrás do que ele gostava. Mas ele precisava encontrar um lugar remoto, onde fosse fácil esconder isso. O jovem destemido cria o plano perfeito e pede a ajuda da mãe. Eu quero uma fazenda. Uma fazenda? Isso. Ele disse que queria muito uma fazenda e nunca tinha mostrado nenhum interesse em agricultura em nenhum momento da vida. Mas se o Stewart queria uma fazenda, ele ia ganhar uma fazenda. Os pais compram para ele uma fazenda de galinhas isolada, em Wineville, na Califórnia. Sem pensar duas vezes, eles deram um lugar seguro para o Stewart continuar as atividades que eles não conseguiam impedir, na esperança de que ele ficasse longe e aquilo nunca se tornasse público. Stewart logo percebe que cuidar da fazenda de galinhas é muito trabalho para uma pessoa sozinha. Sai daí, galinha! Imagine uma fazenda de galinhas no meio do deserto com uma temperatura média de 38 graus. Centenas de galinhas para ele alimentar, limpar, precisava contar os ovos, separar e embalar. Contratar um ajudante sairia caro. Então, Stewart pensa em outra solução que poderia satisfazer todas as suas necessidades. 3 meses depois. Stewart combina que o filho de sua irmã Sanford Clark, de 13 anos, virá do Canadá para ajudá-lo com a fazenda. O Sanford era um menino ainda. Ele estava entrando na puberdade e era forte o suficiente para poder ajudar
com todas as tarefas do rancho. Para a família de Sanford, no Canadá, essa parece a oportunidade perfeita para que ele frequente escolas americanas e compartilhe o lucro da fazenda. Bem-vindo à liberdade. Ele colocou o Sanford para ajudar recolhendo os ovos e fazendo outras coisas. Poucos dias após a chegada de Sanford, o mal começa a corroer Stewart. Não! O que os molestadores infantis mais gostam é do controle. E foi isso que a fazenda de galinhas proporcionou para ele. Ninguém está livre do apetite insaciável de Stewart. Nem mesmo os parentes. Wineville, Califórnia. Stewart domina facilmente Sanford, seu sobrinho de 13 anos. Não! O Sanford implorou. Eu sou o seu sobrinho, sou eu, o Sanford. Para! Por favor, para! Depois de bater em Sanford até ele mostrar submissão, Stewart o estupra. Não! Ele gostava de dominar e machucar as crianças, porque ele sentia prazer nisso. Conseguir controlar o Sanford era a parte mais importante para o Stewart. E sexo era a forma de exercer o controle. Após o ataque, Sanford está agonizando física e mentalmente. O Sanford tinha uma ideia do que tinha acontecido com ele, mas ele não conseguia entender completamente as dimensões daquilo. Ele sentiu vergonha, remorso, provavelmente dor, medo, pânico, todas essas coisas. Olha aqui, não tenta fugir, porque eu te acho e te mato. Na manhã seguinte, Sanford quer deixar a fazenda, mas não tem para onde ir. Ele não tinha condições de ligar para ninguém. Se ele fugisse, ia acabar no meio da floresta a pé. Wineville ficava numa região deserta, a muitos quilômetros de qualquer outra coisa. Se você não tivesse um carro, não tinha como andar para lugar nenhum. Vai, garoto. Você consegue cavar mais fundo. Vamos lá! Sanford logo descobre que todas as promessas de Stewart sobre escolas e o sonho americano são mentira. Ele só tem permissão para trabalhar na fazenda e para servir seu tio. Ele estava sob domínio constante desse homem sádico. O Stewart ficava por perto dando ordens e ficando irritado com tudo que ele fazia. Você é um inútil. Se mexe! Se esforça mais! Ele devia pensar assim: ele é o meu servo e eu sou o senhor dele. Que é isso? Tem que fazer tudo por aqui! Eu tô tentando! Stewart mantém Sanford na linha com trabalhos pesados e abusos físicos. Ele batia no Sanford com o que tivesse na mão. Por favor, fica longe de mim! O Sanford recebia dois tipos de abuso. Os espancamentos, quando o Stewart só queria dominar o menino. Você não faz nada direito! E tinha os espancamentos de sedução, que eram a mesma coisa, mas terminavam em sexo forçado. Pronto, meu queridinho. Não foi gostoso? O apelido que Stewart deu para o Sanford foi meu queridinho. Era uma expressão de controle, um jeito de dizer: você é meu, eu sou seu dono. E Stewart consegue convencer Sanford de que ele é um participante, não uma vítima. Você é um pervertido. Porque você é igual a mim. Porque você gostou. Você gostou disso. A autoestima do Sanford não foi prejudicada, ela foi destruída. Talvez o tio Stewart esteja certo. Talvez eu seja, sabe, um depravado. Talvez eu seja um pervertido. Eu não mereço nada melhor. É uma coisa terrível de se fazer com qualquer pessoa, mas com uma criança é inimaginável. Descansa. Algumas semanas após a chegada de Sanford, os pais de Stewart finalmente fazem uma visita. Sanford, vem até aqui! Rápido, Sanford. Meu precioso está com sede. A Louise e o George iam à fazenda com frequência. Eles tinham que saber que tinha alguma coisa extremamente errada.
Ele não alcança os biscoitos. Entrega pra ele agora. Mas não existe nenhum registro de que eles tenham feito algum protesto. Sanford está assustado demais para falar qualquer coisa. Com crianças que são abusadas e molestadas, é muito comum que elas guardem isso em segredo por causa da vergonha que sentem. O Sanford sabia que se os avós dele precisassem escolher entre ele e o Stuart, iriam escolher o Stuart e ele ia ficar na pior. Sem esperanças de fugir ou ser resgatado, Sanford começa a cooperar. Obrigado, querido. Chamam isso de síndrome de Estocolmo, quando a vítima se identifica com o agressor. Se o Stuart dissesse deita, ele deitava. Se ele dissesse pula, ele pulava. Não tinha ninguém para proteger ele, não tinha como escapar. No Canadá, Winifred, mãe de Sanford, e sua irmã mais velha, Jessie, não sabem de nada sobre o tratamento que ele vem recebendo. O quê? É uma carta da Califórnia. Ah, ótimo. Sanford é quem segura a caneta, mas Stuart é quem controla as palavras. O Sanford garantiu para elas que estava tudo bem, que ele estava estudando e que, é claro, era tudo mentira. Não parece o Sanford. Outono de 1926. Semanas depois de ter trazido Sanford para a fazenda, Stuart se cansa dele. Eu vou sair para pegar carne fresca. Não me espera, querido. Isso mostra a falta de humanidade. Ele mostrou nessas palavras o que as crianças eram para ele. Carne fresca. Ele saía especificamente para procurar garotos. É o que nós chamamos de predador sexual hoje em dia. Stuart percorre a zona rural da Califórnia à procura de vítimas em potencial. E isso é o que não falta. A atividade agrícola estava em ascensão ali e muitos trabalhadores tinham vindo do México. E as famílias pobres mandavam os filhos para lá para trabalhar. Era um paraíso para qualquer pedófilo. Tem mais frutas? Tenho. Quando Stuart encontra um alvo, ele recorre ao charme. Era muito fácil falar. Quer uma carona no meu carro conversível ou quer ir na minha fazenda para ver um cavalo? O menino não teria motivo para ter medo. Até ser tarde demais. Isso foi na época em que as pessoas confiavam mais nas outras. Quando a criança entrava no carro, ele a sequestrava e levava para o rancho. Não, Rosa! Por favor! Entra logo, vai! Sanford fica sem ação enquanto Stuart carrega suas novas vítimas para um galpão vazio, para se aproveitar delas. O Sanford era um caso típico de culpa de sobrevivente. Um lado dele estava horrorizado porque sabia o que a criança estava prestes a sofrer. Mas ele era um ser humano com instinto de sobrevivência. E um outro lado dele devia pensar, pelo menos essa noite não é comigo. Todos os meninos que ele levava ficavam nos galpões das galinhas. Porque tinha uma estrutura forte, o Stuart podia trancar o portão e, como era isolado, podiam gritar o quanto quisessem. Não, moço, por favor. Entra aí. Não. Entra logo, não. vai. Stuart fica perto dos garotos, então Sanford não tem como ajudá-los. Esse foi o período da prisão do Sanford em que ele precisou aprender a linguagem dos gritos. Existe um certo grito de choque, um grito de revolta, um grito de terror, um grito implorando por misericórdia. E tem o grito de horror de uma pessoa que está desistindo. E o Sanford conhecia bem todos esses gritos, porque ele tinha passado pelas mesmas etapas. Quando termina, Stuart devolve as vítimas para a região onde as encontrou. Ele prendia a criança por um dia, às vezes durante vários dias. E aí ele soltava essa criança em algum lugar como se não fosse nada. As crianças hesitam em reportar o crime e Stuart permanece fora do radar da polícia. Isso, vai logo! Os 18 meses seguintes trazem um ciclo infindável de tortura sexual. Quando Stuart não está levando vítimas novas para casa, continua atacando o sobrinho. O coitado desse menino era realmente um escravo em todos os sentidos. Mas nada poderia preparar Sanford para o horror que viria em seguida. 1º de fevereiro de 1928. Em uma banca de frutas ao lado da estrada, o adolescente mexicano Julio Mendes chama a atenção de Stuart. Olá, tudo bem? Você quer comprar frutas? Quero, claro que quero. O menino tinha uns 15 ou 16 anos. Talvez ele tivesse achado que aquele garoto tinha alguma característica que o deixava mais atraído.
Stuart fica fascinado pelo jovem, com seus olhos escuros e seu ar inocente. O Stuart deve ter idealizado o garoto ou tido algum sentimento romântico em relação a ele. Você é bem forte, não trabalho pesado, senhor. O homem de 21 anos começa a seduzir Julio. Ele achou que podia atrair o Júlio com a proposta de amizade. Eu tenho um carro. Você quer uma carona pra casa? Não, eu já tenho uma carona. Stuart joga seu charme, mas o adolescente não é tão ingênuo. Eu já disse que eu tenho uma carona. Eu te levo, vai. Me solta, vai! Ele falou, o que você acha que está fazendo? Eu não quero ir com você. Stuart não aceita ser rejeitado. Quando alguém desafiava o Stuart, era aí que o demônio aparecia. 1º de fevereiro de 1928. Não, por favor! Não atira! O poder de ter a vida do garoto nas mãos é embriagante. Não atira! O Stuart ficava muito empolgado com o poder de controlar os outros. Não, por favor! Ninguém diz não pra mim! Não! Ele atirou no tórax do adolescente. E de uma distância bem pequena, só meio metro mais ou menos. Nós temos quase certeza de que esse foi o primeiro assassinato do Stuart. Sem dúvida foi um momento decisivo. Ele não ficou nem um pouco revoltado ou enjoado com o que tinha feito. Na verdade, ele ficou bem orgulhoso disso. Ele se sentiu poderoso com aquilo. Não existia ninguém maior e mais forte que pudesse pará-lo. Embora não tenha ninguém por perto, Stuart tem medo de ser pego. Ele pensa em uma forma de esconder o crime. 2 horas depois. Sanford! Eu tenho um presente pra você. Sanford vem correndo quando seu tio chega em casa. O Stuart estava carregando um balde grande e falou: Ei, Sanford, vem ver isso aqui. Olha aí dentro. O Sanford olhou para o balde e achou que era um animal morto. Mas aí percebeu que era uma cabeça humana. Olha aí dentro. Olha aí dentro! A cabeça pertence ao garoto que Stuart acaba de matar. Agora nunca vão saber quem ele era. O Stuart não tinha como se desfazer do corpo, então ele só largou do lado da estrada. Pega isso e queima logo. Para o Sanford, aquilo era o pior possível, porque agora ele sabia que o Stuart era capaz de matar alguém e a vida dele não valia mais do que a desse garoto sem cabeça. Los Angeles, Califórnia. Menos de 2 meses após o assassinato, Stuart está mais uma vez atrás de uma nova vítima. Ele estava ficando mais intenso e, como qualquer viciado atrás da droga, precisava de mais que uma vítima. Enquanto Stuart percorre um bairro próximo à casa de seus pais, ele avista Walter Collins, de 9 anos. Ele era o típico menino inocente, era uma criança normal. Ele e a mãe moravam sozinhos. Stuart reconhece o menino de uma venda onde trabalhava quando era adolescente. O Walter ia no mercadinho várias vezes para ajudar a mãe e o Stuart reparou nele. Ele imediatamente se sente atraído pelo garoto inocente. Tudo que o Stuart queria, ele precisava ter na hora. Então ele pensou, eu quero o Walter Collins nesse segundo e vou fazer isso agora. Oi, lembra de mim? Lembro. Sr. Northcott. Ele está entrando em um território arriscado. Eu tenho uma fazenda, sabe, com vários cavalos e pôneis. O Stuart estava começando a se expor mais. Ele conhecia aquele menino. Não era um trabalhador imigrante. Era uma criança que ia fazer muita falta para a família. Stuart adota sua tática costumeira. Quer dar uma volta? Oh, claro, quero sim. O Stuart falou, eu tenho uma fazenda de pôneis. Vem comigo, eu deixo você andar num deles. Mas não pode contar para sua mãe, senão ela não deixa você ir. E o menino respondeu, legal, vamos andar num pônei. Quando a mãe de Walter começa a procurar por ele, os dois já estão muito longe. 40 minutos depois.
Sanford! Sanford, vem até aqui! Cadê os cavalos? Eles não estão aqui? Não tem cavalo aqui. É uma fazenda de galinhas. Naquele mesmo momento, o menino começou a perceber que estava em perigo. Mas eu não tô entendendo. Mas vai entender. Socorro! Socorro! Ninguém pode ajudar Walter e Sanford tem muito medo de tentar. Ele sabia que o Stuart podia matar. E realmente acreditava que poderia ser assassinado. Em Los Angeles, a mãe reporta o desaparecimento de Walter e o caso vira manchete. A mãe dele sabia que ele não iria fugir de casa, então ela fez um escândalo e começou a ficar um pouco embaraçoso pro lado da polícia. Mas não há nada que ligue Walter a Stuart e à fazenda. 5 dias depois. Stuart! Louise, mãe de Stuart, aparece sem aviso para ficar na fazenda por 3 dias. Que bom te ver, mãe. Você está tão bonito. Obrigado, obrigado. A Louise costumava visitar a fazenda sem avisar. Então, como andam as coisas? É claro que o Stuart entrou em pânico. Vamos entrar em casa, pode ser? Stuart teme que Louise vá pegá-lo em flagrante com um menino que é conhecido da família. Ele fez tudo o possível para evitar que ela andasse pelo quintal, porque o menino ainda estava lá. Durante 2 dias, Stuart consegue manter a mãe longe do galpão. Mas Louise não é cega. A Louise viu o Stuart indo e voltando daquele galpão e ela começou a ter suspeitas. Ela conhecia o filho precioso dela. Então, o que ele estava aprontando? Louise finalmente sai para ver o que seu filho está escondendo. A porta está trancada, mas ela consegue ver Walter Collins dormindo no galpão. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela não teve dúvidas de que era o Walter Collins e que ele estava bem mal. Ele apanhou e foi sodomizado. Então, ela tomou uma decisão. Vai ficar tudo bem, querido. Louise corre até a casa para confrontar o filho. Qual é o seu problema? Ela entrou na casa e pela primeira vez bateu na cabeça do filho e derrubou ele no chão. Você enlouqueceu! Ele ultrapassou os limites, sequestrando um menino que ia ser notado. Isso vai acabar hoje! Março de 1928. Louise volta determinada para o galpão. Sanford! Sanford, vem aqui agora mesmo! Louise quebra o cadeado do galpão e encontra Walter dormindo. Ele viu aquela mulher e pensou, vieram me resgatar. Eu tô salvo. Ela deu o primeiro golpe na cabeça do Walter. Mãe! Walter está imóvel em uma poça de sangue. Nós 3 temos que fazer isso. Nós todos somos culpados. O Walter poderia ter identificado o sequestrador e aí o Stuart seria sentenciado à prisão. O Sanford sabia o quanto a avó era dedicada ao filho. Eu não acho que ele se surpreendeu muito. O Stuart sentiu muito prazer vendo a mãe provocando aquele assassinato porque espalhar sofrimento era o que ele mais gostava na vida. Ele era um verme humano. Agora é a sua vez. Não! Não! Vai! Não! Anda logo, ou você é o próximo! Não! Não! O Stuart golpeou a cabeça do Sanford com a lâmina do machado. E, é claro, cortou a pele e jorrou sangue. Levanta! 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 Mata! Para se salvar, Sanford faz o que mandaram. O assassinato foi um momento de virada na vida de Sanford porque, na cabeça dele, ele passou de vítima a criminoso. Stuart finalmente se junta ao massacre.
Ah, tá tudo bem. A mamãe vai cuidar de tudo isso pra você. Ela não sentiu remorso nem culpa. Desde que aquilo salvasse o filhinho precioso dela, quem se importava? Sanford! Sanford! Limpa essa bagunça. Stewart ordena que Sanford enterre o corpo de Walter. Naquele momento, o processo de brutalização estava tão avançado que nem ele protestou contra as ordens do Stewart. Limpa tudo isso. A culpa que ele estava sentindo era imensa naquele momento. Agora, ele realmente começou a acreditar que era a pessoa horrível que o Stewart dizia que ele era. Pomona, Califórnia. Stewart está em busca de uma nova vítima. Naquela época, uma pessoa podia observar as outras de um jeito estranho, que os outros adultos não falavam nada. Vamos pra casa? Tá bom. Eu quero vocês em casa daqui a pouco, tá bom? Tudo bem. Stewart está de olho em 2 garotos. Lewis Winslow, de 12 anos, e seu irmão Nelson, de 10 anos. O comportamento de Stewart estava se intensificando. Ele era tão narcisista a ponto de sequestrar 2 meninos. Querem dar uma volta no meu carro? Vamos lá. Ele convidou os meninos para darem uma volta no conversível dele. E eles não viram problema, entraram no carro e foram com ele. Os irmãos Nelson não voltam para casa e seus pais começam uma busca em vão. Na época, não existia um sistema de alerta para crianças desaparecidas. Para procurar o seu filho, tinha que sair dirigindo e conversando com os vizinhos. Mas isso não ia funcionar dessa vez. Depois de 6 dias estuprando e agredindo os irmãos Winslow, Stewart se cansa deles. Ele praticamente via os meninos como sendo brinquedos. Sanford! Sanford, vem aqui! Quando ele pegava um brinquedo que não agradava mais, ele quebrava para poder brincar com o próximo. Ele está pronto para se desfazer dos irmãos. Enquanto Sanford conversava com um dos irmãos, o Stewart enterrou um machado na cabeça do outro. Aqueles meninos precisavam morrer, porque eles sabiam demais. Você mata o outro. Não. Eu não vou. Eu não vou. Mata! Eu não! Mata! Não! Ou mato você! Ele falou pro Sanford que ele precisava aplicar alguns golpes para compartilhar a culpa dele. Com o golpe, Sanford poderia matar seu tio e encerrar seu martírio. Será que ele vai aproveitar o momento? Agora! Ele estava apavorado. Ele achou que era o próximo. O Stewart ficava martelando na cabeça do Sanford que ele tinha segurado o machado. Então ele estava ligado àqueles crimes. Ele não era vítima, era o demônio. Era uma pessoa ruim, era culpado. O Sanford não se importava com o que ia acontecer porque achava que não tinha mais esperanças para ele. 27 de julho de 1928. 2 meses depois, eles recebem uma visita surpresa na fazenda. É Jessie, a irmã de Sanford, de 19 anos. Que bom ver você! Ela estava extremamente desconfiada das cartas que Sanford enviava para a família. Então ela começou a se sentir desconfortável com as cartas. Era a letra do Sanford, mas não parecia com ele. Não parece o Sanford. Então ela quis ir até o local para descobrir o que estava acontecendo com o irmão caçula. Como você tá? E o colégio? Bem, tá tudo bem. É? Stewart tem medo de que Jessie possa estragar seu esquema. O Sanford estava na palma da mão dele, mas ela era a querida irmã do Sanford. E se tinha alguém capaz de fazer ele abrir a boca, era ela. O Stewart teve medo de que o escravo, seu ajudante, fosse levado embora. Entra na casa. Você dorme no quarto do Sanford. Se você disser uma palavra pra ela, eu mato ela bem na sua frente. Por favor, não. Pega as malas. Eu não vou Pega falar nada, as eu prometo. malas. Vai!
Ele teve medo do que podia acontecer com ela. Se o tio Stuart era capaz de matar todos aqueles meninos, ele podia facilmente matar uma mulher jovem. Nos dias seguintes, Sanford finge que tudo está normal. O Sanford decidiu não contar para ela o que estava acontecendo com ele. Ele é preguiçoso. Não faz nada direito. Mas o instinto de Jessie diz que algo está errado. Mas ela percebeu que era fingimento. Ela viu que o irmão estava escondendo alguma coisa, só não sabia o quê. O que aconteceu com seu rosto? Responde. Fala o que aconteceu. Eu caí numas ferramentas. Precisa tomar mais cuidado, querido. Parece que a Jessie foi esperto bastante para não criar um alarde. Naquela noite, enquanto Stuart dorme, Jessie confronta o irmão secretamente. Olha esses machucados. O que aconteceu com você? Nada. Me fala o que tá acontecendo, senão eu vou entrar no quarto e acordar o Stuart Não, e eu... não vai. Não vai lá. Ele vai matar você. O Sanford estava morrendo de medo e de preocupação e falou, você não pode fazer isso, ele vai te matar. Ele te mata. Não vai lá, ele vai te matar. Olha esses machucados. O que aconteceu com você? Nada. Ela falou, me explica o que está acontecendo aqui. E ele ficou enrolando porque estava tentando salvar a vida dela. O plano de Sanford está prestes a desmoronar. Wineville, Califórnia. Sanford decide que a única forma de salvar a irmã é falando a verdade. Ele me bate. Ele abusa de mim. O que você tá querendo dizer? Teve outros meninos, mas ele matou. Tudo que ele contou sobre os assassinatos foi que o Stuart acabou matando uns 2 meninos. Eu tenho que tirar você daqui Não, hoje. por favor, não Sim. posso. Não posso. Pode. Primeiro, ela precisava lidar com a síndrome de Estocolmo do Sanford. E segundo, tinha medo de que o Stuart perseguisse e matasse eles dois. Me promete que você vai embora e vai se salvar. Fica calmo, eu vou tirar você daqui. Por favor, não fala nada. Promete que não vai falar. Várias semanas depois, Jessie finalmente volta para casa. Olha você aí. Vamos indo. Ela nunca confronta Stuart. O único motivo dela sair viva foi porque ela conseguiu informação em segredo. Se o Stuart soubesse, não teria deixado ela ir. Winnipeg, Canadá. Quando Jessie volta para o Canadá, tem medo de que a polícia não a leve a sério. Então ela criou um plano. Ela decidiu conversar com os oficiais de O imigração. meu irmão, Sanford Clark, está ilegal nos Estados Unidos. Então, com isso, ela pensou, ele vai ser deportado. Naquela época, era isso que ia gerar alguma reação, não uma acusação de que uns homicídios inacreditáveis estavam acontecendo na fazenda de galinhas. Ele precisa vir pra casa. Wineville, Califórnia. Após Jessie partir, o nervosismo de Stuart chega ao auge. Sanford! Faz as minhas malas. A gente vai pra casa dos meus pais daqui 1 hora. Tá bom. Todos sabiam que logo iam ser descobertos. O Stuart sabia, os pais dele sabiam, então eles começaram a planejar a fuga. Com o alerta de Jessie, as autoridades chegam para verificar a situação de Sanford. Mentiroso! Eu sabia que você tinha contado! Não, eu juro, eu não contei. O Stuart falou pro Sanford distrair os policiais para que ele pudesse ter tempo para fugir. Enrola eles. Se abrir a boca, eu juro que te mato. Agentes perdem tempo inspecionando a casa enquanto Stuart foge. Eles finalmente encontram Sanford escondido em um armário. No começo, como é comum com pessoas presas, ele não cooperou e não contou o que estava acontecendo. Eu não sei de nada. Vai rápido, mãe. Sanford não sabe que Stuart já está resgatando Louise. Alguém sabe que a senhora está aqui? Não. Ela abandona o marido para fugir com o filho para o Canadá. Então vamos, mãe. Ela amava o Stuart e iria se sacrificar por ele. A razão da vida dela era proteger o filho. Vários dias depois, Sanford finalmente revela a verdade para as autoridades. Ele me estuprou. E tiveram outros.
Quando ele teve certeza que o Stuart não ia voltar, desembestou a falar. Ele contou para a polícia todos os horrores que ele tinha passado. Eu posso te mostrar as covas. Sanford revela que 3 meninos foram assassinados na fazenda. O Sanford finalmente conseguiu identificar as crianças. Ele contou os nomes, quem eles eram, onde tinham sido sequestrados. Quando eles começaram a escavar a propriedade procurando pistas, encontraram pedaços de carne humana. O Stuart tinha levado os corpos para outro lugar, mas ainda tinha evidências de restos mortais. Encontraram fragmentos de ossos. Viram que era caso de homicídio e foi aí que a polícia entrou lá com força total. 4 dias após a confissão de Sanford, Louise e Stuart são capturados no Canadá sem nenhum incidente. Northcutt foi interrogado pelo meu pai no Canadá. Ele era arrogante, os olhos dele não tinham vida, e ele disse que nunca ia ser condenado por aqueles assassinatos, nunca ia ser extraditado e não ia acontecer nada com ele. Tudo bem, a minha mãe vai dar um jeito nisso. Em novembro de 1928, mãe e filho são extraditados para os Estados Unidos. Louise tenta fazer o sacrifício máximo por seu precioso filho. Você não sabe o que está falando. Eu matei todos, fui eu! Eu matei o Walter Collins! Ela assumiu a responsabilidade por todos os assassinatos, como se isso fosse salvar o Stuart. Mas todo mundo viu que era mentira. A Louise Northcutt se declarou culpada pelo assassinato do Walter Collins. Por isso, ela recebeu prisão perpétua. No dia 2 de janeiro de 1929, Stuart vai a julgamento pelas mortes do garoto mexicano e dos irmãos Winslow. O Stuart decidiu fazer a própria defesa no julgamento. Ele quis ser o próprio advogado, porque era um cretino arrogante. E por isso ele pensou, quem poderia fazer isso melhor do que eu? Dizem que se você se representa em um caso de homicídio, seu cliente é um tonto. Então, o Northcutt foi um desastre apresentando a própria defesa, se é que tinha como se defender. Ele diz que não sabe nada sobre os assassinatos e que é inocente por motivos de insanidade. Stuart é declarado culpado pelos 3 assassinatos. Em 2 de outubro de 1930, ele é executado por enforcamento. As últimas palavras que ele disse foram: "Não, por favor." E aí ele caiu. Ele morreu falando as últimas palavras que provavelmente as vítimas dele falaram. E recebeu o mesmo nível de misericórdia. Embora já tenham se passado décadas, ninguém consegue esquecer os crimes horrendos praticados por Stuart e por sua mãe. Hoje em dia, a gente avisa as crianças, não conversem com estranhos, não aceitem doce de estranhos. Isso por causa da família Northcutt. As pessoas continuam fascinadas com essa história porque é tanta maldade em um único lugar que é difícil entender. Sanford Clark se recusa a desistir da vida. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial, se casou e teve 2 filhos. Após apenas 11 anos de prisão, Louise Northcutt recebe condicional. Em 2008, foi lançado um filme sobre os assassinatos chamado A Troca.